Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo a mais um momento de oração e de reflexão na palavra de Deus. Quebra do ego, lugar onde Deus reconstrói o que foi desconstruído do Evangelho na minha e na sua vida. Eu sou o missionário Gustavo Neves, eu estou aqui para pregar o Evangelho para você. Por isso, fique até o final desse momento de oração. Eu quero orar por você, orar com você. Eu quero refletir na palavra de Deus com você, por isso é muito importante que você fique até o final. E se você chegar até o final, você coloca aí no comentário: eu estive na oração quebra do ego até o final do vídeo. Amém? Eu quero orar com você antes da gente ler o texto de hoje. Eu quero falar sobre o que Jesus faz na vida de alguém que é pecador e como nós nos comportamos diante da visita de Jesus nas nossas vidas. Será que você tem recebido Jesus na sua casa? Será que você tem buscado a presença de Deus no seu lar? Será que você tem recebido Jesus com alegria? Ou será que você tem sido uma pessoa que só tem reparado nos erros dos outros e criticado as pessoas? Você sempre está preso no seu próprio ego e nunca desfrutando da presença de Deus. Esse é o lugar onde nós aprendemos mais sobre o Evangelho. Eu quero orar por você. Eu sei que você pode estar em qualquer lugar ouvindo a minha voz. Então, eu quero orar pela tua vida, pela tua família, pela tua existência, para que o Espírito Santo possa trabalhar no teu coração. Em nome de Jesus. Oh Deus, tenha misericórdia do meu irmão e da minha irmã que está me ouvindo nesse momento. Existem tantas coisas que têm acontecido na vida dele. E talvez ele não tenha olhado os detalhes da vida e enxergado o quanto o Senhor é bom. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, mostra para o meu irmão e para a minha irmã o quanto o Senhor tem sido bom com ele, com ela. Quantas coisas o Senhor tem feito na sua vida. Ele tem levantado, tem acordado, ele tem o pão de cada dia. E se porventura algo tem faltado, o Senhor tem providenciado nesse momento em nome de Jesus. Pai, ainda que as coisas não estejam 100% redondas, o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. O Senhor é o Deus que cuida dos nossos corações. O Senhor é o Deus que sara as nossas feridas. O Senhor é o Deus que consola quando nós estamos tristes. O Senhor é o Deus que nos dá alegria quando nos falta prazer, júbilo. O Senhor é o Deus que está conosco em todos os momentos. Nos ensina a ter um coração moldável, um coração ensinável, um coração que possa ser transformado pelo poder do Evangelho. Muda a nossa vida, não permita que os nossos corações somente queiram ouvir coisas que massageiem o nosso ego, mas nos ajude a ouvir a verdade do Evangelho. Aquilo que vai nos confrontar, aquilo que vai mexer com a gente e que vai nos ensinar a seguir a Jesus. Quebra o nosso ego, Senhor. Quebra o nosso ego. Que nesse tempo de oração e de reflexão na palavra de Deus, o Senhor possa nos mudar, Deus. Deus, eu sei que a gente às vezes vai orar para conseguir as bênçãos, as vitórias, conquistar coisas nessa vida. Mas eu oro sim, Deus, para que o Senhor nos dê saúde, força, inteligência, para a gente trabalhar e conquistar aquilo que queremos conquistar. Mas mais do que isso, Deus, nos ensina a sermos discípulos de Jesus. Nos ensina a amar a Jesus sobre todas as coisas. Nos ensina a te seguir com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração, meu irmão, minha irmã. Daqui a pouco eu quero continuar orando com você e por você. O texto que nós vamos ler hoje é Lucas, capítulo 19, verso 1. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali,
olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Aleluias! É tão lindo ver essa história de Zaqueu, irmãos. É tão lindo, é tão maravilhoso. Uma das coisas que eu observo nessa história é o fato de Zaqueu saber que Jesus iria passar perto da sua casa. E Zaqueu correu para dar o jeito de poder ver Jesus. Qual era a intenção de Zaqueu? Só Deus sabe, mas eu posso conjecturar que talvez Zaqueu estivesse com o coração desejoso de receber a visita de Jesus. E Jesus, pelo poder do Espírito Santo, sondando o coração de Zaqueu, entrou na casa de Zaqueu. E o mais interessante da história é que Zaqueu estava alegre em receber a visita de Jesus. Ele estava feliz em receber a visita de Jesus. Agora veja, Zaqueu era um pecador. Zaqueu era um fraudulento. Zaqueu era um homem de má fama. As pessoas, quando souberam que Jesus iria se hospedar na casa de Zaqueu, criticaram Jesus dizendo: olha, ele vai se hospedar na casa de um pecador. Mas é isso que Jesus faz. E é isso que os pecadores fazem também. O pecador, ele olha para Jesus como seu Salvador. E ele diz: Jesus, eu preciso de ti. Ele diz: Jesus, se hospeda na minha casa hoje. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei como estão os seus filhos. Eu não sei como está a sua vida, o seu coração. Talvez a sua casa seja o seu interior. Talvez a sua casa seja a sua esposa, seus filhos. Realmente, talvez sua casa seja o seu trabalho. Eu não sei. Mas eu quero convidar você a fazer como Zaqueu, a subir em uma figueira, a chamar a atenção de Jesus nesse momento. Talvez você esteja precisando de uma intervenção divina na sua vida. Talvez você olhe para a sua vida e fale: Deus, eu não consigo. Eu não consigo sair do vício, eu não consigo parar de pecar, eu não consigo deixar de cair, eu não consigo parar de trair, eu não consigo parar de roubar, eu não consigo parar de falar mal, eu não consigo parar, eu não consigo mudar, eu não consigo ser melhor. Eu gostaria de ser, mas eu não consigo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está em mim isso eu faço de maneira que não sou eu que faço, mas o pecado que está em mim, como disse o apóstolo Paulo. Deus, eu preciso de ajuda. Eu quero convidar você agora nesse momento a clamar a Deus e dizer: Deus, vem sobre a minha vida. Vem sobre a minha casa. Deus, o Senhor que mudou a vida de Zaqueu, muda a minha vida. Mas para isso, você vai precisar ter uma atitude de fé. E não importa o que você viveu, ou o que você vive, ou onde você está. O mais importante é a sua atitude de fé diante do Jesus que pode mudar toda a situação na sua vida. O que importa é a sua atitude. O que você vai fazer diante dessa circunstância? O que você vai fazer diante de tudo isso que você tem vivido? Você crê que Jesus é poderoso para mudar o seu interior? Para mudar o seu coração, para transformar a sua vida, para mudar o seu esposo, para mudar a sua esposa, para mudar os seus filhos, para agir no meio do seu trabalho, para trazer salvação no meio da sua família? Você crê que Deus é poderoso para fazer isso? Se você crê, você precisa de verdade se entregar. Subir na figueira é uma maneira metafórica de eu dizer para você: você precisa chamar atenção. Você precisa orar.
Você precisa levantar um clamor a Deus nesse momento e pedir: Deus, intervém na minha vida, intervém na minha família. Existem muitas pessoas que passam por coisas muito ruins da vida porque deixam de orar, porque deixam de subir na figueira, porque deixam de querer olhar para aquele que pode sustentar a sua vida. Você tem olhado para Jesus? Sabe, existem muitas pessoas no meio de uma multidão, mas Jesus decidiu se hospedar na casa de Zaqueu, porque a única coisa que Jesus viu diferente em Zaqueu foi a atitude de fé, a atitude de entregar a própria vida para chamar a atenção do Mestre. Você tem sido assim? Você tem buscado? Você tem chamado a atenção de Jesus? Esse é o convite de Deus para você hoje. A Bíblia vai dizer que, no verso 4, por isso Zaqueu correu adiante, subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. É exatamente isso que Jesus faz. Ele corresponde à sua atitude de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o pensamento errado é achar que Deus não vai agir mediante as nossas atitudes de fé. Deus sempre agiu em toda a Bíblia em uma decisão de fé. Por isso, você precisa tomar decisão. Não adianta você dizer: eu acredito, eu creio. Você precisa agir. Você precisa mostrar que você crê. Se você crê que algo pode mudar, tome uma atitude. Comece orando. Comece lavando o seu rosto, tomando banho, levantando a sua cabeça, mudando a sua postura, enfrentando esse momento que você tem vivido de maneira diferente. Levante-se, sorria, dê bom dia para as pessoas, abrace alguém, ore por alguém, dê mais para as pessoas do que cobrar delas. Tenha mais misericórdia, seja mais leve com a vida. Comece a ter uma postura de fé, uma atitude diante da vida de fé, e não de uma pessoa derrotada, de uma pessoa que fracassou, mas de uma pessoa que realmente vive por fé. Viver por fé não é viver mediante o que nós vemos. Viver por fé não é viver pelo que nós vemos mediante as circunstâncias da nossa vida. Viver por fé é de verdade crer naquilo que nós não estamos vendo. Por isso o texto vai dizer que Deus é galardoador. Ele é recompensador de todas as pessoas que o buscam. Porque para buscar a Deus é necessário ter fé, crer que Ele existe, mesmo que você não veja. Por isso, eu te pergunto, você tem fé? Você tem tido fé mediante as circunstâncias que você tem vivido? Sabe, quero te compartilhar com você um breve testemunho. Por muito tempo, eu andei na jornada da fé cristã, na minha jornada, achando que eu tinha fé. Até o momento onde Deus me dá o meu primeiro filho. E eu tive 2 filhos. Meu primeiro filho teve uma lesão chamada plexo braquial. O nome dele é Emanuel. E ele perdeu o movimento do braço esquerdo. Com o tempo, hoje ele tem 5 anos, ele recuperou parte do movimento do braço, mas ele é um deficiente. Tem uma deficiência motora no braço esquerdo. Alguns anos depois, eu tive um segundo filho com a minha esposa, Tayane. E esse segundo filho teve uma lesão ainda pior do que a do primeiro. E o braço direito do Estevão, nosso segundo filho, foi afetado.
E o Estevão tem 1 ano e meio e ele não tem nenhum movimento no braço direito. Ele perdeu todo o movimento no braço por causa de um parto muito difícil. E nessas 2 circunstâncias eu me encontrei, às vezes, olhando e pensando: Deus, eu não tenho fé para ver os meus filhos recuperarem o movimento. Só que aí Deus me ensinou algo muito importante sobre a fé. Que a fé, ela precisa ser uma postura para a vida. E eu entendi que a fé não é só sobre eu pensar: eu creio que Deus pode restaurar os movimentos do braço dos meus 2 filhos. Sim, eu creio que Deus pode fazer isso. Porém, a fé é também eu descansar e ter uma postura firme, baseada na soberania daquele que me permitiu passar por isso. E confiar de que Ele está no controle da vida dos meus filhos e no controle da minha vida e da minha esposa. E Ele sabe o porquê que permitiu nós passarmos por isso. E Ele é fiel para fazer com que tudo isso coopere para o meu bem e o bem dos meus filhos e da minha esposa. E por isso, viver uma vida de fé nem sempre é você somente acreditar que o impossível vai acontecer, mas é você, mesmo que o impossível não aconteça, permanecer com fé de que Deus está no controle. Ter fé é você ter paz em meio ao caos. Ter fé é a tempestade estar acontecendo e você está com paz de espírito, com tranquilidade de espírito. É exatamente essa postura de fé e de vida que Deus quer que você tenha. Por isso, meu irmão, baseado também nessa experiência de vida que eu tive, eu convido você, tenha uma vida de fé, uma vida de confiança plena em Deus, uma vida onde você confia genuinamente no plano de Deus para a sua vida. Independente do que aconteceu com você, independente de como esteja a sua família, independente do que tenha acontecido na sua vida, você precisa ter uma postura de fé, uma postura de confiança, de um bom soldado cristão, de um bom soldado de Jesus. Confiar que o comandante está no controle. Ele não vai decepcionar você. Ele está no controle e Ele vai fazer com que todas essas circunstâncias cooperem para o bem de todos vocês. Cooperem para o seu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Zaqueu, ao descer e receber Jesus, ele foi recompensado pela fé que teve. Você também será recompensado pela fé que você tem. Então, se você tem fé, pode ter certeza, Deus é galardoador. Ele vai te recompensar mediante a sua fé. Então não tenha medo, tenha fé. Não tenha dúvida, tenha fé. Não tenha desconfiança, tenha fé. Não tenha perturbação, tenha paz, tenha fé. A paz é a consequência no coração daquele que a fé triunfa. Se você crê, se você confia em Deus, seu coração vai permanecer em paz. Ainda que as circunstâncias estejam difíceis e contrárias para você lidar. Deus está no controle. Eu quero orar por você mais uma vez nesse momento antes de continuar no texto, porque eu vejo que muitos de nós temos dificuldade de permanecer em paz. Existe tanta gente com ansiedade, com depressão, com seu emocional lá embaixo, porque não aprendeu a desenvolver uma postura na vida de fé. Deus, eu quero orar pelo meu amigo, minha amiga que está me ouvindo e pedir ao Senhor, Deus, que haja fé no seu coração nesse momento difícil que ele está enfrentando. Que haja fé, Deus, na sua postura na vida. Que o Evangelho possa fazer com que a fé possa brotar, Senhor. Que ele possa confiar em Ti como nunca antes. Que ela possa confiar em Jesus como aquele que está no controle de todas as coisas. Deus, que o Senhor possa recompensar a fé do meu irmão. Que ele possa continuar crendo. Que assim como o Senhor recompensou Zaqueu,
com a visita em sua casa, o Senhor também vai recompensá-lo com a visita, com poder, com graça, com misericórdia, em nome de Jesus. Visita o meu irmão agora, Deus. Visita, Deus, essa pessoa que está ouvindo a minha voz. Tua presença possa encher o coração dela. Esse canal foi criado para que as pessoas possam experimentar o poder de Deus, a presença de Deus, o Evangelho de Jesus. Liberta, Senhor, do pecado. Em nome de Jesus, seja liberto do pecado. Em nome de Jesus, seja liberto do vício. Em nome de Jesus, seja liberto da depressão, da tristeza, da angústia, da perturbação. Em nome de Jesus, eu ordeno que o caos vá embora e que a paz de Cristo, a paz de Jesus, ela seja abundante na sua vida e no meio da sua casa. Em nome de Jesus, oh Espírito de Deus, como a sua presença é maravilhosa, Senhor. Derrama paz nesse lar conturbado. Derrama paz nessa pessoa conturbada, Senhor. Ajuda ela a encontrar descanso em Ti, através de uma fé genuína no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Oh, meu irmão, minha irmã, continuando o texto, é maravilhoso como Deus visita a vida de Zaqueu, e aonde Jesus, ele recompensa a fé, ali também a transformação. Não existe evangelho de Jesus sem mudança, sem transformação. Não existe. Se você creu em Jesus, se você confiou sua vida a Jesus, pode ter certeza, uma mudança radical aconteceu. Se não aconteceu, acontecerá e está prestes a acontecer na sua vida. Porque foi assim na vida de Zaqueu também. Além de Zaqueu receber a visita de Jesus, Zaqueu disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se eu explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa. Aleluias. É incrível, irmãos. Zaqueu, ele disse que ele devolveria. Ele devolveria 4 vezes mais o que ele roubou das pessoas. E ele daria a metade das suas riquezas. Sabe o que isso mostra? É que às vezes nós estamos esperando Jesus para que Ele possa fazer um pequeno milagre na vida do nosso esposo, esposa, na minha vida. Ele abriu uma porta de emprego. Às vezes nós estamos esperando Jesus para que Ele possa fazer um pequeno milagre na nossa vida, nos curar de uma enfermidade, curar o meu filho, salvar o meu casamento. E tudo isso é digno, irmãos. Jesus pode fazer tudo isso. E em nome de Jesus eu profetizo na sua vida que Jesus vai fazer milagres na sua vida. E Ele já tem feito. Porém, o maior milagre que Jesus quer realizar na sua vida é transformar você. É mudar você. É fazer com que você se torne uma pessoa muito melhor do que você é hoje. Esse é o maior milagre que Jesus realiza na vida das pessoas quando nós conhecemos Jesus. Sim, Jesus abre porta de emprego, Jesus cura os cegos, Jesus dá vida, Jesus ele multiplica pães, Jesus é misericordioso, Ele cura as feridas. Mas o maior milagre que Jesus quer fazer é fazer com que você se torne uma pessoa extravagantemente cheia de fé, cheia de amor, cheia de graça e cheia de misericórdia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Zaqueu que roubou agora estava querendo doar 4 vezes mais. Sabe, irmãos, eu lembro de um texto onde Jesus fala que quando uma pessoa está possessa por
por uma entidade diabólica. Esse espírito maligno sai dela e ele anda por lugares áridos. Depois ele volta para aquela casa, para aquela pessoa, para ver se ela ainda está vazia. E se ela estiver vazia, ele volta com 7 espíritos piores. E o estado daquela pessoa se torna pior do que era antes. Você já conheceu alguém assim? Talvez você tenha vivido essa experiência. Porém, agora veja o que Deus vai falar com você. Você concorda comigo que o estado de Zaqueu se tornou muito melhor? Se Zaqueu roubou, agora Zaqueu estava querendo doar 4 vezes. 4 vezes mais o que ele roubou. Se Zaqueu não ajudava os pobres, agora ele quer dividir a sua fortuna. Ele quer dar a metade para os próprios. Ele quer dar a metade para os pobres. É isso que Jesus faz e quer fazer na sua vida e na minha vida. Jesus quer mudar você, quer mudar o seu coração, quer tornar você mais generoso, quer tornar você mais humilde, mais misericordioso. Vivemos em um mundo tão egoísta, irmãos. Vivemos em um mundo tão egocêntrico, individualista. Mas a ênfase de Jesus é: hoje houve salvação nessa casa. E sabe o que evidenciou a salvação de Zaqueu, irmãos? Foi o fato dele ter dado, dele ter doado seus bens. Aleluias. Se você é salvo, você dá. Você dá seu tempo, você dá seu dinheiro, você dá seus dons, suas habilidades, sua profissão, sua família, sua vida, sua existência. Você entrega. Se você é salvo, você não é mais seu. Você não é dono da sua própria vida. Você já entregou ela para Cristo. Então houve salvação na sua vida também. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Você precisa, irmãos. Você precisa dar, entregar. Porque isso vai mostrar que a sua fé, ela não só atingiu o aspecto de que Deus pode fazer algum milagre específico na sua vida, mas que Deus fez o maior milagre. Ele salvou você, Ele transformou você, e agora você quer doar isso para as pessoas, você quer oferecer isso para as pessoas, porque você já tem tudo, você já encontrou o tudo, e você já tem tudo. A vida de Zaqueu nos impacta e nos mostra como, quando recebemos Jesus na nossa casa, como Ele pode fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Do outro lado, havia uma multidão que estava falando: olha, ele está entrando na casa de um pecador. Pessoas que não estavam com os olhos fixos em Jesus. Quando nós estamos com os nossos olhos fixos em Jesus, nós sempre estamos criticando, olhando, analisando, avaliando, enquanto outros estão experimentando Jesus. Meu convite para você é: experimente mais Jesus. Critique menos, avalie menos. Experimente mais Jesus. Deus, obrigado por esse irmão, por essa irmã, que nesse momento pode, talvez, estar à espera de um milagre. Espera de algo na sua vida. E tudo que o Senhor quer fazer na vida dessa pessoa é milagre. E o maior deles é a liberdade de si. A liberdade do seu próprio eu. A liberdade de poder viver para Cristo. De poder viver com todo o seu coração, com toda a sua força e a sua mente. Por isso, Deus, eu oro para que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre o coração do meu irmão e da minha irmã. Eu oro para que o Espírito Santo possa ser manifestado na vida dele nesse momento. Eu oro para que a presença de Jesus possa
ser real na vida dele, Deus. E que em nome de Jesus Cristo, ele possa experimentar mais Jesus, a salvação de Jesus. Ele possa chamar Jesus como Zaqueu, Deus. Em nome de Jesus. Eu sou o missionário Gustavo Neves, estou aqui para pregar o evangelho para você, para orar por você. Que Deus te abençoe.